nítido que a vida melhorou da água para o vinho nesses apenas 1 ano e 8 meses do novo governo Lula. Entretanto, por que boa parte da população, que inclusive está experimentando essa melhora da qualidade de vida na sua própria casa, não consegue reconhecer isso? E isso em boa parte é culpa do próprio governo, que tem e insiste na pior comunicação oficial e extraoficial que já se viu. Olha o tipo de porcaria que o governo gasta uma fortuna para comunicar o que vem acontecendo no país. Vou dar, isso aqui é um exemplo do governo Lula, a sua SECOM, Secretaria de Comunicação, informando o aumento vertiginoso na geração de empregos. Foi assim que eles comunicaram. Caiu de novo. Que coisa mais baixo astral, ainda usa duas cores apagadas, frias, o azul. Imagina se eles divulgassem a mesma informação desse jeito. Mais empregos, o Brasil colorido, gerando empregos, oportunidades para todos, com o Lula feliz. Pois é outro clima, outra pegada, as pessoas entendem só de bater o olho. Entretanto, do outro lado eles estão vendendo a tristeza, a preocupação. Caiu. O que dá ideia para você de caiu? Coisa ruim, coisa que não avança. E não é só esse caso. É o tempo todo comunicando errado. O tempo todo fazendo as pessoas num tempo onde a velocidade, a rapidez e a simplicidade da informação é o que vale, tentando cozinhar o galo, contando história. Para lá na outra comunicação caiu, você tem que ler para descobrir que o que caiu foi o desemprego, não foi o governo. Pois é. Mas aí essa turma insiste e acha que tá certo, porque não muda. E não mudando, o que acontece? Você dá corda à vontade pro adversário deitar e rolar em cima de você, quando nós temos um governo que está fazendo muito e resolvendo problemas de uma maneira, de uma rapidez que eu nunca vi na minha vida. A gente precisa lembrar que pouco mais de 2 anos atrás as pessoas estavam aí vendendo a janta para comprar o almoço no dia seguinte, que estava fazendo bico em 2, 3 lugares, não tinha tempo para nada, não conseguia honrar as contas, todo mundo endividado, com medo do futuro, e abandonando até o sonho de formar um filho, porque não via perspectiva dele encontrar um emprego, e achava que ele ia se formar engenheiro e ter que virar motorista de aplicativo. Pois é, essa realidade mudou radicalmente de um tempo para o outro, mas olha, com uma comunicação dessa não adianta, nem quando coisas positivas acontecem assim, extraoficiais, como por exemplo a ginasta que ganhou a medalha e as americanas se curvaram ela, que é a imagem mais forte que isso, que os Estados Unidos se curvando ao Brasil. Daí vai o imbecil da comunicação do governo Lula, tira a nossa ginasta e coloca um computador lá para falar que o Brasil está se curvando ao ego desse imbecil. A mesma coisa que acontece na campanha do Boulos, que fica choramingando que o Marçal está abusando de poder econômico, fazendo recortinho na internet. Ora bolas, você está com um rio de dinheiro na sua conta, por que você não faz recorte também? Não põe esses inúteis que estão aí trabalhando na sua campanha para recortar, divulgar e fazer você ficar conhecido na internet, fazer suas ideias andarem? Por que não aprende com a estratégia do outro, em vez de ficar querendo sabotar a estratégia do outro? Portanto, é por isso que as pessoas vão ficando de saco cheio e muitas vezes acabam, por conta disso, elegendo gente igual o Bolsonaro, igual o Tarcísio, e se deixar até um bandido igual o Marçal, um cara que foi condenado por furto qualificado. Porque é isso que a gente está errando, a gente não está falando a língua do povo. O próprio Mano Brown falou isso na cara do Lula lá, que o PT não fala mais a língua do povo. Olha pro Boulos, parece um professor dando aula em vez de falar a língua do povo, e não vai ficar acessível fazendo coraçãozinho com a mão e bancando o bonachão engraçadão, fazendo recorte de fotinha dentro de um pó de bolo. Isso só fica patético, só fica ridículo. As pessoas querem sentir sinceridade, elas querem sentir que podem confiar em você na comunicação e que você mande a real sem ficar dando voltas e voltas e voltas. É por isso que os cortes do Marçal fazem tanto sucesso, porque eles não fazem rodeio, eles mandam a real em 15 segundos para a pessoa, às vezes é o tempo que ela teve no dia para dar uma olhadinha no Zap. Enquanto chega o outro, quer ficar dando aula, quer ficar fazendo palestrinha, falar do número A, do B, do C, do D, e isso cansa.
isso não agrega, isso não junta. Olha aqui como isso aqui comunica mais empregos, colorido, verde e amarelo, mas o cara da comunicação do governo prefere caiu, caiu e caiu, e nessa daí muita gente acaba caindo, entrando em desânimo. Olha o mercado financeiro o tempo todo tentando sabotar o Brasil, tentando puxar o ânimo para baixo. Nossa sorte é que o setor desenvolvimentista do país, o setor produtivo, não caiu nessa conversa e o Brasil segue bombando. Só que não é toda hora que a gente consegue isso, portanto, enquanto a gente está no momento positivo, é hora de mudar, fazer mudar. E se esses caras que estão contratados aí pelo governo não conseguem dar conta, mete o pé no rabo deles e põe outros que saibam fazer, que estejam mais antenados. Para de ficar insistindo em agradar a companheirada que não dá conta mais do serviço. Tem um monte de gente boa aí na esquerda, novas lideranças, gente que pode contribuir e que vai mais uma vez sendo deixado de lado porque a companheirada antiga da cabeça branca cerca, blinda o Lula, igual faziam inclusive com o Bolsonaro. O pessoal do Bolsonaro é a mesma coisa. Fazem viver aquela realidade, olha, está fazendo, mas o governo que tanto realiza não pauta o discurso. Todo dia tem coisa boa nova do governo Lula e nem os comunicadores têm acesso às informações, porque a SECOM não vale nada. A SECOM do governo Lula é incapaz, inclusive, de aproveitar e ajudar as matérias do governo Lula e divulgar outros comunicadores confiáveis de esquerda para que as pessoas tenham acesso a mais fontes de informação e fazer com que a informação se multiplique. Não, são mesquinhos. Eles querem que esses comunicadores falem das realizações do Lula, que descubram por conta própria, tenham que investigar, porque nem mastigado os caras dão e sequer retribuem citando os caras nas publicações do Lula, como o Bolsonaro fez com tantos aí, e que foi a principal razão de tanta gente como Carla Zambelli, como Nicolas Ferreira se tornarem campeões de votos. Ou seja, a esquerda fica jogando as oportunidades na lata do lixo o tempo todo e não acorda. O cavalo tá passando selado e ninguém pula em cima. E você, qual a sua opinião a respeito? Você acha que tem jeito da população entender as mudanças e as melhoras que estão acontecendo na vida delas com uma comunicação tão ruim assim do governo Lula? Deixa assim seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E lembrando, essa comunicação ruim parece uma praga, um vírus que se espalhou em todas as campanhas da esquerda no Brasil. O máximo que essa gente consegue fazer de inovação é para pior, é ficar falando essa porcaria de todos que só afasta e divide ainda mais o eleitorado, gerando desconfiança. Portanto, vamos acordar, vamos ser simples, vamos falar diretamente para o povo. Nós somos povo, nós entendemos muito mais a linguagem do povo que qualquer outro vagabundo de direita, porque a gente vive essa realidade do dia a dia. Então para de frescura e manda real pro povo. Tá aí, gente, acorda. Vai deixar o Pablo Marçal ser o cara que fala com a quebrada, que fala com a favela, porque cita versos do Racionais? Ou vocês vão começar a mostrar que são vocês que são os caras da quebrada e são vocês que sabem o que é melhor pro povo?